ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não permita que um vírus, um dos quintos dos que já apareceram, afete a tua fé e a tua fidelidade ao Senhor. Nós estamos reunidos, mas vamos e estamos seguindo as orientações também do Ministério da Saúde. Então, irmãos, a primeira orientação que o pastor dá para a igreja é que, por enquanto que ainda estamos podendo nos reunir, que no momento de confraternização nós evitemos, como é a orientação do Ministério da Saúde, tá bom, irmãos? Existe a fé, existe a vigilância também, né? Então, vamos evitar no momento de confraternização de apertar as mãos, tá bom? No momento estarei ali me despedindo dos irmãos, mas os irmãos fiquem à vontade e devemos realmente seguir aquilo que o Ministério da Saúde está colocando. Embora esses métodos de higienização deveria ser feito e deve ser feito constantemente. Lavar as mãos, estar espirrando, a quem estiver tossindo ou espirrando, manter uma certa distância. Daqui a pouco ainda vamos falar sobre isso com a nossa irmã Daniela, que é coordenadora de uma equipe de enfermagem em um determinado hospital. Ela também vai estar dando algumas orientações de saúde aqui para os irmãos nesta manhã. Eu digo isso, eu não sou especialista na saúde não, irmãos, mas eu creio no poder de Deus, eu creio na soberania de Deus, eu creio no Salmo 139, que todos os meus dias estão anotados no caderno de Deus. Também creio que não devemos tentar a Deus, também creio que não devemos manipular a fé dos irmãos, mas eu creio no poder de Deus, irmãos. Eu creio que a palavra diz que ainda se bebermos coisa mortífera, não nos faria mal algum. A igreja já passou por coisas piores, por perseguições piores, cristãos sendo queimados vivos, e eles não negaram a fé. A irmã Geraldina orou justamente porque eu ia também orientar os irmãos. Já preparei a publicidade, estou conversando com a publicidade. Se chegar o momento, eu creio que não, irmãos, eu oro para isso. Não é momento da igreja ficar alarmando pânico, dos irmãos ficarem alarmados. Jesus disse, quando isso acontecer, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. É o momento da igreja dobrar os joelhos e clamar pelo sangue de Jesus. O presidente americano declarou hoje o Dia Nacional de Oração lá nos Estados Unidos. Está em todas as reportagens. A partir de hoje, nos Estados Unidos, 15 de março é o dia de oração lá nos Estados Unidos. Então, irmãos, a mídia manipula, os canais, é muita coisa que a gente não tem um conhecimento exato. Então devemos vigiar, mas Jesus disse vigiar e o quê? E orar. Então ficar só vigiando, não, para vigiar, esquecer de orar, você vai cortar a orelha de mal, igual Pedro, que só vigiou, nem vigiou. Então, irmãos, vamos crer, porque o mundo está em crise, mas a igreja do Senhor está em Cristo. Amém? Há algumas igrejas com mais de 1.000 membros, 2.000 membros, 4 cultos por dia, nas regiões lá do centro, zona sul, qualquer lugar, irmãos. Estão tomando essa medida por causa do seu público, por causa da quantidade de pessoas. Devemos sim, irmãos, seguir as orientações. Vai chegar o momento que, se precisarmos, se tiver e o governo disser, só pode sair um. Irmãos, eu vou ser esse um que vai estar aqui orando pela vida da igreja, pela minha família e por todos. Amém. Se o governo disser só saem de casa, a gente obedece. Minha esposa fica, meus filhos ficam, e eu saio para orar, para vir clamar pela vida dos irmãos. Não se preocupe. Se tiver que ficar só um na igreja, esse um será eu. Porque nós líderes, e aqui é uma palavra para a liderança da igreja. No momento de crise, o pastor precisa dos diáconos, precisa da diretoria, precisa da liderança, com palavras coesas, palavras de fé. Deixa que palavra de espanto o mundo já está dando, o Jornal Nacional já está dando, o Ministério da Saúde já está dando, a OMS já está dando. A igreja tem palavra de vida e vida eterna no Filho de Deus. Amém? Mas não é por isso que não vamos atentar para
as questões de saúde, eu vou convidar a irmã Daniela que dê alguma palavra para a igreja, além daquilo que a gente já está assistindo e vendo nos jornais. Bom dia, irmãos. Acho que vou tentar ser da forma mais sucinta possível. Acho que muitas informações a gente já estão recebendo através da mídia. Mas uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que a gente no momento não deve criar pânico, tá? Existe sim todo um movimento, né? Nosso principal movimento hoje é de prevenção. Existem já casos, a maioria é suspeito, mas nós já temos muitos casos confirmados, tá? Essa nossa primeira orientação, né? Que a gente está tendo. Eu falo muito, que eu participo muito da vigilância sanitária de Campo Grande, mas não é muito diferente daqui dessa área de Bangu. Então a gente teve essa primeira orientação, né, de fecharmos as escolas, a princípio até o dia 30 de março. Isso é justamente porque, para a gente evitar que as pessoas estejam em locais com aglomerações de pessoas, tá? Então as crianças a princípio adolescentes, jovens, né, que a faculdade também vão fechar. E é para evitar, as crianças estão em casa, mas é para evitar também cinema, que já foi fechado, evitar de repente supermercados também. A gente sabe que algumas pessoas já estão também nessa busca de alimentos, mas agora neste momento a gente não tem essa necessidade de correr para comprar alimentos para estocar. Mas eu acho que é importante também a gente evitar ficar indo muitas vezes ao supermercado. Outra coisa também em relação ao hospital. Se você está em casa com uma gripe simples, né? Se você está com resfriado, só um pouquinho de coriza, evite também ir neste momento ao hospital. Só vai mesmo quando você estiver com mais de alguns dias com febre, estiver com muita falta de ar, isso que a gente orienta. Em relação à lavagem das mãos, né, o uso de álcool gel, a gente sabe que a lavagem das mãos, acho que deveria fazer parte da nossa rotina, né, a lavagem das mãos, mas hoje a gente se fala muito também do álcool gel. É a mesma eficácia, tanto de você lavar a mão com água e sabão, tanto de você lavar com álcool gel. Tá? Então, se você não tem o álcool gel, não está com dinheiro para comprar o álcool gel, pode lavar em casa a mão com água e sabão. Outra coisa. Isso, o pastor está orientando aqui os irmãos irem no banheiro e lavar a mão também com água e sabão. Tá? E a gente vai se informando, eu estou diretamente com o pastor, e qualquer outra informação a gente vai trazendo para a igreja. Uma coisa importante também, se por acaso tiver algum irmão que esteja resfriado, gripado, a gente orienta também evitar vir para a igreja, tá? Nesse momento. A gente vai estar aqui orando pelo irmão, mas nesse momento a gente orienta a ficar em casa, né, orando em casa, e aqui a gente vai orar pelo irmão também. E à noite, qualquer coisa, a gente traz mais informações. Amém. Obrigada. Só uma pergunta. Em relação à produção, eu pego papel lá uma vez ao dia, mas eu pego trem. E o pessoal, a questão da máscara, vocês estão utilizando no hospital? Até por terem mais contato, aí se seria necessário, até dentro do hospital, até também para não criar esse alarme. Não. Geralmente quando chega algum suspeito, a gente isola esse paciente e escolhe um profissional de enfermagem para estar em contato com esse paciente e um profissional médico. A gente também, no momento, a gente não está com aquele alarme de todo mundo colocar máscara, todo mundo ficar de máscara dentro do hospital, não. Eu acho que assim também no momento não precisa ser dentro da igreja. Eu já vi o trem, tá? Irmãos, o interessante de tudo é justamente essas orientações que acabaram de ser dadas e que os irmãos já estão acompanhando, é que se você não está se sentindo bem com a sua saúde, se você está com a sua saúde debilitada, se você está gripado, porque na verdade, e não sou eu que estou dizendo, é a própria mídia, que os que estão o risco maior acima de 80 anos, ainda assim, são naqueles que realmente já têm outros problemas de saúde, problemas cardíacos, dentre outras questões que acabam, né, ali influenciando que essa enfermidade fique mais
forte, agravada no paciente. Mas assim, irmãos, na segunda todo mundo, você mesmo falou, Rosângela, tem que pegar trem, metrô, ônibus. Ontem mesmo o jornal mostrando a praia cheia, lotada de pessoas, um dos lugares onde é o foco, na verdade. Então assim, irmãos, quando o governo decretar, e se chegar ao ponto de decretar, o Ministério da Saúde e o governo, quarentena, é assim, vai ser assim, a gente está aqui para obedecer, para orientar, para seguir as orientações. Enquanto a reunião vira o culto, é opcional. Eu vou incentivar, enquanto a gente puder como igreja, estarmos juntos, clamando, seguindo as orientações, a estarmos juntos. Se chegar ao ponto de dizer, para tudo, fecha tudo, a gente vai obedecer. Amém, irmãos? Amém. Estaremos transmitindo futuramente, se for o caso, cultos online. E não esqueça, irmãos, nesse momento de crise, quem quiser achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Então, não use. E eu vi uma postagem de um pastor muito interessante. Eu cheguei à conclusão que o coronavírus é ateu. Porque o único lugar que as pessoas ficam preocupadas se vai ter ou não é culto. Mas aniversário, casamento, shopping, tudo isso, a orientação, teatro, é para todos os lugares. Mas a preocupação é o culto, vai ter culto, né? Então, irmãos, não permitam que o vírus afete a sua fidelidade com Deus. Amém. Porque ainda que ele pegue em você, pode não causar danos mortais em você. O vírus vai passar e você não foi aprovado, não foi provado. Você mesmo vai descobrir que você não foi aprovado, porque o desespero afetou a tua fidelidade. Eu não me refiro fidelidade, irmãos, somente aos dízimos e ofertas, não. Porque se deixarmos de congregar, a fidelidade dos irmãos nesse quesito, até quem não é fiel, vai ter que amolecer o coração e ser fiel, para entender que a igreja, a obra não pode parar e vai precisar de recursos. Não é sobre isso, não. Fidelidade a Deus abrange todas as áreas da nossa vida. Amém. Amém, irmãos? Amém. Independente dos dízimos e ofertas. Isso aí é só uma das que não podem ser afetadas. Amém? Amém. Vamos à palavra de Deus, que é a palavra de vida para as nossas vidas. Primeira carta de Pedro, abra sua Bíblia, capítulo 1. E em meio a essa pandemia, o Senhor me deu um tema para a reflexão desta manhã, para a mensagem que será aplicada em nossos corações e ministradas pelo Espírito Santo de Deus, eu creio. O tema da mensagem desta manhã é protegidos pelo poder de Deus. Eu gostaria que toda a igreja falasse comigo esse tema: protegidos pelo poder de Deus. Mais uma vez, irmãos, protegidos pelo poder de Deus. Amém. Quem achou a primeira carta de Pedro, capítulo 1, diga amém. Amém. Então vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicadas. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que não perece, não se contamina e nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Verso 6: Nisso exultais, ainda que agora sejam necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo, agora crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobrevieram a Cristo e a glória que viria depois desse sofrimento. A eles foi revelado o que era para vós e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos de Deus desejam examinar tais coisas. Ó Deus, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Protegidos pelo poder de Deus. O apóstolo Pedro, então, ele já diz na saudação: eu, apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos e peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, os estrangeiros, aos foragidos, aos peregrinos que estavam, na verdade, na região da Ásia Menor, que provavelmente ainda o Evangelho não tinha chegado até eles. O apóstolo Paulo provavelmente não conseguiu em uma de suas viagens missionárias abranger todos os pontos da Ásia Menor, mas havia uma preocupação, e essa carta foi escrita no primeiro século, onde a perseguição da igreja aumentou depois da morte de Estevão. Todos sabem, ali em Atos capítulo 7, após a morte de Estevão, ali é o momento da dispersão dos cristãos, quando aquele diácono é morto e apedrejado diante de todos. A perseguição da igreja começa. Agora eles precisam se esconder, eles precisam fugir, eles precisam evitar a prisão, eles precisam evitar os grilhões, mas tem uma coisa: eles não podiam negar a Cristo em nenhuma das circunstâncias. Então o apóstolo Pedro quer convencer aos seus leitores, ao seu público-alvo, que os sofrimentos vão se redundar em glória, que o resultado de todo sofrimento humano culmina na glória de Deus. Eu ainda não vi ninguém que tenha sofrido e que em um momento da sua vida Deus não tenha o exaltado. E muitas pessoas que vemos em lugares de destaque ou com uma vida muito melhor do que a nossa, pode ter certeza, na maioria das vezes, foi resultado de sofrimento, de luta, de humilhação. E o apóstolo Pedro, ele quer primeiro mostrar para os irmãos que eles são eleitos. Olha, a perseguição, a morte, a espada, tudo que vier sobre vós, vocês não podem esquecer de uma coisa: a eleição. Vocês foram eleitos por Deus. Olha o verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Então ele quer orientar os irmãos e dizer para ele: olha, vocês foram eleitos. E aqui ele faz uma menção nesse verso 2 da Santíssima Trindade. Vocês foram salvos por Deus, mediante Jesus Cristo, no Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que testificam, que confirmam a vossa eleição, a vossa salvação. Ela foi um projeto de Deus para a humanidade, a salvação, salvar todos os homens. Mas qual foi o veículo, a maneira? Quem Deus usou para salvar a humanidade? Jesus Cristo, seu Filho. Aleluia. E quem nos convence dessa salvação em Cristo Jesus? O Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não fiquem alarmados, não fiquem desesperados com as más notícias. Muitas coisas ruins acontecem no mundo e a mídia não tem mostrado, não tem enfatizado, mas nós continuamos crendo na proteção daquele que nos chamou. Aquele que te chamou, irmão, é fiel para te proteger e para te guardar de todo mal. A igreja, o povo de Deus, tem que andar na contramão do mundo, não ir na onda do mundo, não ser levado por qualquer alarme, por qualquer vento de doutrina. É impossível, é inacreditável, ou talvez, quiçá,
inadmissível ver um eleito que tem certeza da sua salvação, atribulado, preocupado, o que vai ser da sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero te dizer uma coisa: a nossa vida está protegida pelo poder de Deus, se nós cremos que fomos salvos e escolhidos por Deus. Aí os mais racionais podem dizer: pastor, mas não é bem assim. É bem assim que a Bíblia me ensina. E em meio à crise eu fico com a Bíblia. Jesus disse: pode ter terremoto, pestes, guerras, rumores de guerra. Não vos espanteis, porque ainda não é o fim. E o apóstolo Pedro quer orientar os irmãos. O apóstolo Pedro, ele quer encorajar, quer dar ânimo, quer dar alegria, quer trazer de volta a alegria da salvação para aqueles irmãos. Ele quer mostrar a natureza da salvação dos irmãos, e a natureza da salvação está em Deus. Não são os nossos méritos, não é o que fazemos. Tantas misérias que acontecem no mundo, acidentes, será que a pessoa morreu antes da hora? Uma bala perdida. Tudo isso está no projeto, está no plano de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Bendito seja o Deus e Pai, olha o verso 3, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Precisamos acreditar que a natureza da nossa salvação está em Deus. Foi Deus que nos salvou, e Ele garante essa salvação para uma viva esperança. Então não é momento de você ficar cabisbaixo, não é momento de você desesperar, é momento de você dizer como Jó, quando estava cheio de lepra, que só lhe restou um caco de telha para coçar as feridas, e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. É o momento da igreja dizer: o mundo está em crise, mas o meu Redentor vive. Ele venceu a morte, irmãos. O que é um Covid-19 para o nosso Senhor Jesus Cristo? Verdade, verdade. Que ressuscitou um homem depois de 4 dias no túmulo, corpo fétido, em estado de decomposição. Verdade, Senhor. E aqui é o momento de questionarmos. E o apóstolo Pedro, ele vai fazer questão de dizer: olha, tudo isso está acontecendo para que no final a vossa fé seja aprovada como que no fogo. E nesse período aqui, cristãos estavam perdendo a cabeça. Ele foi um dos que foi crucificado de cabeça para baixo. Ele se refere a Babilônia, assim como o Apocalipse, dentre outros. João é a grande Roma, a imperatriz, a meretriz daquela época. E naquele tempo os cristãos estavam sendo fritos em grelhas, literalmente. Felipe foi jogado do pináculo do templo, amarrado num cavalo e arrastado até fora da cidade. Foi assim que Felipe morreu. Barnabé, quer saber como Barnabé, o homem natural de Chipre, morreu? Esfolado vivo. Barnabé foi esfolado vivo. Tiago, do Pedro, Tiago e João, morreu ao fio da espada. João foi jogado num caldeirão de azeite quente nos anos 90 depois de Cristo, e não morreu, porque quando pegaram ele para jogar naquele caldeirão de azeite quente, que os soldados foram pegar ele, ele disse: se esse caldeirão é para mim, não precisa me segurar, deixa que eu mesmo pulo. Eu não podia evitar vocês pegando no meu braço, me levando ou não vai mudar nada, então eu pulo. E morreu de velhice. O azeite quente não matou João. Nesse momento a igreja tem que confiar em Deus. O povo de Deus tem que confiar em Deus. Em meio ao alarme, em meio a tudo que estamos vendo e vivendo, ainda que seja verdade, ainda que todas as notícias que a mídia está propagando seja verdadeira, ainda que a mortalidade tenha aumentado, Jesus diz em João 11:26: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então não tem palavra de prudência, não tem palavra de vigilância, tem palavra de Deus, tem poder de Deus para as nossas vidas. E se entrou alguém aqui nesta manhã e por acaso estiver temeroso quanto à sua saúde, creia no poder de Deus, que hoje Ele joga por terra toda a moléstia no meio do seu povo. Jesus andou curando enfermos, levantando paralíticos. A igreja do Senhor tem que confiar no Senhor. Aleluia. Ainda que com febre, ainda que com falta de ar, a
A sua mente tem que estar todo o tempo voltada para o Senhor e crendo na resposta e no milagre de Deus. Eles confiaram, foi no meio do fogo, ao fio da espada, queimados vivos. E essa geração, qualquer fake news, fica todo mundo alarmado. Devemos ser prudentes. E como diz a palavra do Senhor, respeitar as nossas autoridades. Mas eu posso fazer isso e não deixar de confiar no poder de Deus. Eu posso respeitar o Ministério da Saúde. Eu devo respeitar, que é para o nosso bem, o bem da população. Mas irmãos, a Bíblia na mão e joelho no chão, confiando em Deus. Se cada má notícia que você receber, em vez de você espalhar, você ajoelhar e orar, é mais uma batalha que nós como cristãos estamos vencendo. Pedro orienta, ele vos seja bendito o nosso Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos regenerou para uma viva esperança, para que tivemos uma esperança viva, para uma herança. Foi para isso que ele nos chamou, para uma herança incorruptível. Em outras traduções está uma herança que não sofre corrupção, que o ladrão não mina, que o ladrão não rouba, que o ferrugem e a traça não corrói. Uma herança, irmãos, que está preparada para nós, incorruptível, inalterável. Amém, Jesus. Uma herança que não perece, que não acaba, que não é gasta, que não se contamina e não se altera. Ela fica inalterada. Pastor, o que a palavra de Deus quer dizer? Que o que Deus preparou para você é teu. Ninguém toma, ninguém pega, ninguém rouba, Satanás não toca, ladrão não mina, enfermidade não tira, porque ele vai dizer: isso aqui é dele, e se é seu, ninguém toca. É inalterável, é incontaminável, é incorruptível. Não tem ferrugem, não tem traça, não tem doença, não tem morte que pode tirar a porção da herança que Deus preparou para os seus escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Aí tem que ser escolhido, tem que crer na eleição, tem que crer na salvação, senão fica atribulado. Se não fica atribulado. Preocupado é uma coisa, atribulado é outra. Atribulado é quando você já não tem mais esperança de nada. Você olha para os seus filhos e diz assim: Senhor, tem misericórdia. Igual o profeta, Deus diz: olha, Deus diz para Amós: eu vou fazer um estrago em Israel. Amós olha e fala assim: Deus, Jacó não vai aguentar, Jacó é pequeno. Temos que crer nisso, Senhor, a gente não vai suportar. Teu povo é tão pequeno, mas o Senhor é tão grandão que fez os céus e a terra. E a terra é o estrado dos seus pés. Essa peste não foi a primeira, e nem será a última a assolar o povo, a nação, o mundo. E segundo a Bíblia ainda não é o fim, então virão coisas piores. Por isso que o povo tem que confiar. Olha aqui o verso 5, ela não se altera, está reservada nos céus. Ainda no verso 4, não se altera. Essa é a segurança dos salvos. A segurança dos salvos é que eles são protegidos pelo poder de Deus. Eu falei o tema da mensagem: protegidos pelo poder de Deus. Olha no verso 5, para vós que sois protegidos pelo poder de Deus. Então essa herança é só para quem é protegido pelo poder de Deus. Essa herança é só para os eleitos. Essa herança é só para os salvos. E os salvos deveriam glorificar. Primeiro, porque tem uma herança incorruptível, que não se altera, que não muda, como uma flor que está sempre viçosa e nunca murcha. E segundo, porque são protegidos pelo poder de Deus. Existe uma mão poderosa de Deus sobre a vida do seu povo. A mão forte que tirou o povo da terra do Egito. A mão forte que abriu o mar vermelho. A mão forte do Senhor está sobre a sua igreja. A mão forte que ressuscitou Jesus de Nazaré no terceiro dia é a mesma mão forte que está sobre os eleitos que creem no poder de Deus. Amém. Mas quem acredita que a salvação é meritória pode ficar preocupado. Mas quem acredita que a salvação é pela graça, mediante a fé no Filho de Deus, pode glorificar e bendizer o nome daquele que vive e reina. Vós que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo.
Olha isso. Protegidos pelo poder de Deus. Como que eu vou saber? Está aí, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus acredite que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A alma do Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Vimos isso na quarta-feira passada. É uma questão de fé. Crer na salvação é o mesmo que crer na proteção de Deus sobre a sua vida. Crer na tua salvação é o mesmo que crer que todos os teus dias estão anotados no caderno de Deus. Crer na salvação é crer que não tem nada, nem ninguém, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem principados que possam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele venceu principados. E Ele vencerá e já venceu essa potestade do ar que assola a humanidade. Nisso exultais, ainda que agora sejam necessariamente afligidos por várias provações, mas é por um pouco de tempo. Daqui a pouco isso vai passar. Na China já está acabando. Agora o pico está na Itália. Deixa vir para o Brasil, irmãos. Uma hora vai passar. Mas eu creio também no juízo, na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Uma nação corrupta, uma nação, irmãos, que não adoram a Deus. No momento desse tem que ficar desesperado. Mas o povo que crê em Deus, o povo que adora a Deus, glorifica a Deus em todo o tempo, irmão. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém. E quem acredita na soberania de Deus entende dois princípios: que o que Deus não executa, Ele permite que seja executado. Não tem outro. Satanás não tem esse poder de um determinado momento Deus está distraído e Ele jogar uma peste no mundo. Deus deixa ou Deus faz. Então, das duas formas, Deus está no controle. Amém. Glória a Deus. Deus está no controle. Quando Jó pensou que era o fim, Deus dizia: não, só não toca na vida. Mas Jó não sabia disso. Jó só viu desgraça atrás da outra, uma desgraça atrás da outra, mas ele não sabia que ele não ia morrer. Mas Satanás sabia que ele não podia matar Jó. E Deus sabia o dia que ia mudar o cativeiro de Jó. Princípio de soberania de Deus. Eu posso até me preocupar, mas eu lembro num Deus que provê. No salmista, quando diz: com meu Deus eu saltarei muralhas. Como Abacuque cantou: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Exultem, irmãos. Nisso exulteis. Em que? No sofrimento, na dor, na morte, na perseguição. E a aflição é uma tradução no latim que vem de tribulação. E a aflição é como se você estivesse sendo frito. Então, afligir o ovo é você fritar o ovo. Afligir o ouro é fritar, é pôr no fogo para tirar a escória. E o povo de Deus ser afligido é para ser purificado como ouro diante de Deus. Nisso exultais, ainda que seja necessariamente afligidos, necessariamente, por várias provações, por um pouco de tempo. Olha aqui a resposta, irmãos: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Então, tudo isso que estamos passando e vivenciando hoje, e em todos os dias, coisas muito piores do que essa, que passa batida aos nossos olhos, é para redundar no louvor, na honra, da glória de quem? Sua? Não. Minha? Também não. Na glória de Deus. Amém. Na glória de Cristo. Na revelação de Jesus Cristo. E aqui eu me lembrei das escrituras que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Não tem nada para mim e para você. Não é porque você vai ganhar um prêmio depois da aflição, não. É para a glória de Deus, é para o louvor e a honra do Senhor. É para que se cumpra as escrituras de uma nação que ri, que debocha de Deus. Agora é a hora que até o ateu clama por Deus. Agora é a hora que os poderosos sabem
desespero dos poderosos, mas nós que somos pequenininhos, pobres, fracos, afligidos e necessitados, temos um Deus poderoso, temos uma herança que não está no Banco do Brasil, temos uma herança que não está na Caixa Econômica, temos uma herança que está no céu, no céu, no céu, irmãos. Pois em termos visto de vós os amados, sem vê-lo, agora crendo, exultais com alegria inexprimível e cheio de alegria. Tenham alegria em meio ao sofrimento, alegria inexprimível. Exultem, glorifiquem, exaltem o nome de Deus, exaltem o nome de Deus. E toda vez que uma má notícia, e agora é a cada minuto, estampar nas televisões, tua TV, teu celular, redes sociais, você tem que ter coragem de dizer assim: louvado seja o nome do Senhor, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. O Trump perdeu o controle, Bolsonaro perdeu o controle, a China perdeu o controle, a Itália perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle, pois está nas mãos do nosso Deus. Vou contar um segredo para vocês. Os médicos, a maioria deles, estão mais preocupados em pegar essa doença do que nós, porque eles estão em contato direto com as pessoas. Orem por eles, clamem pela vida deles, porque eles estão responsáveis, através da sua vida, da sua profissão, a não permitir de uma certa forma, com seu conhecimento, de que isso não se prolifere. Mas mesmo assim, continuaremos confiando no poder de Deus. Não tem outra aplicação a fazer, irmãos, diante do momento que estamos vivendo. Não teria outro texto a ser escolhido diante da realidade que está diante dos nossos olhos. Ele pede que suportem o sofrimento com alegria. No verso 8 ele vai dizer: a alegria da salvação, alcançando o objetivo da vossa fé. E eu pergunto, a resposta está aqui: qual é o objetivo da tua fé? Bens? Apartamento? Carros? Ele está dizendo aqui: suportem com alegria, porque o objetivo da vossa fé, está no verso 9, é a salvação da vossa alma. E aí Jesus disse: coitado, estão fazendo igual aquele homem lá da parábola, construindo celeiro, enchendo de alimento, de mantimento, estão enchendo e fazendo, porque quando a crise vier vai estar estampado de papel higiênico, vai estar estampado. Vocês estão vendo aí nos jornais? Ninguém está preocupado lá em fazer uma compra e no vizinho idoso com mais de 80 anos, que não vai poder sair de casa, que a enfermidade vai se pegar, vai ser mais complicado para esses. Estamos vendo, é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos, estão preocupados consigo mesmos, não estão preocupados com o próximo. Você quer estocar, estoque, mas pense no próximo. Pense em quem não tem a condição que você tem, e deixe de ser egoísta, porque os homens seriam amantes de si mesmos. É o que a Bíblia diz, é o que está acontecendo. E é nessa hora que a gente vê brigas em supermercados, prateleiras vazias para cada um encher o seu. Depois fecha a sua porta e cada um com o seu. Mas na minha casa pode não ter uma despensa cheia, na minha casa pode não ter 50 quilos de arroz, mas eu vou te dizer uma coisa: tem um sangue do Cordeiro passado na minha porta, e quando o anjo da morte passar, ele não vai entrar, porque ali tem um salvo em Cristo Jesus, tem uma família que adora a Deus. E se passar, está com Deus. Temos que crer nisso, que o objetivo da nossa fé não é nada terreno. Olha o verso 9, não sou eu que estou dizendo: alcançando o objetivo da vossa fé, vírgula, a salvação da vossa alma. Esse tem que ser o objetivo da nossa fé. Se a fé não for o objetivo da tua salvação, a salvação da tua alma, não fala nem do corpo, porque ele sabia que isso não era a realidade nos dias dele. Estavam morrendo mesmo, estavam sendo queimados mesmo. Nero tocou fogo em Roma e culpou os cristãos lá na história, e você vai ver a perseguição do primeiro século.
E ele diz: fiquem alegres, fiquem felizes, suportem a provação e a tribulação. Jesus disse que grande seria o nosso galardão naquele dia. Mas o objetivo da nossa fé tem que ser a salvação da nossa alma. E aí ele vai, na verdade, mostrar a antiguidade da salvação. Foi a salvação que os profetas... E olha aqui qual foi o papel dos profetas. Pedro vai dizer: os profetas examinaram cuidadosamente a respeito da salvação. Não foi um transe, eles não entraram em êxtase e escreveram, não. Os profetas antigos, do Antigo Testamento, eles examinaram com cuidado. Eles pararam, eles investigaram a respeito da salvação, que na verdade eles não estariam alcançando, seria para nós hoje. O sofrimento que viria, que redundaria na salvação. Olha o que ele vai dizer. Acompanha comigo agora do 10 ao 12. Olha só. Foi essa salvação. E aqui o apóstolo Paulo aplica doutrinas importantes para aqueles que creem no poder de Deus. A Santíssima Trindade, ele vai falar na introdução, no cabeçalho. Ele vai falar da Santíssima Trindade no verso 1 e 2. Pai, Filho e Espírito Santo. No verso 3 ao 5 ele vai falar de um Deus poderoso, da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo, que é a salvação. E agora ele vai mostrar a doutrina da soteriologia, da salvação. Ele vai enfatizar: vocês estão sofrendo, mas vocês são salvos. Está passando dificuldade, mas tu é eleito, tu é regenerado, tu é escolhido, tu é salvo. Não esqueçam disso, irmãos. Pastor, o senhor está dizendo que estamos imunes? Não. O senhor está dizendo que não vamos pegar nenhum tipo de doença? Não. Se não fosse assim, não teríamos outras enfermidades, né? Não serei leviano neste ponto, mas eu creio e que nós temos que crer na salvação da nossa alma. Que Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha aqui ele enfatizando e aplicando a doutrina da salvação para que aqueles irmãos entendam que em meio à morte, à dor, ao sofrimento, fiquem alegres, porque o corpo pode ser cortado, queimado, mas a tua alma está salva em Cristo Jesus. E o homem que estava construindo o celeiro, dizendo: eu vou construir maior, vou encher, Jesus diz: coitado, mal sabe ele que hoje à noite lhe pedirão a sua alma, e o que ele dará em troca. E Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi essa salvação que os profetas examinaram. Olha comigo o verso 10. E dela procuraram saber com cuidado. Examinaram, procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. Eles estavam fazendo, examinando com cuidado algo que não era para eles, mas era o que estava enfatizado, profetizado a respeito de vós. Olha aqui, indagando qual o tempo, verso 11, ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desse sofrimento. Há uma promessa de glória após o sofrimento, que Cristo morreu na cruz, sofreu, e depois Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E por causa daquela morte na cruz, Deus deu um nome a Jesus que é sobre todo nome, e que no seu nome se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O sofrimento de Cristo redundou na glória de Cristo. Os nossos sofrimentos não redundam em nossa glória, continuam redundando na glória de Cristo. A tua dor, seja a tua cura, seja a enfermidade, seja a tua vitória, é tudo para a glória de Cristo, no nome de Cristo, para o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nada para você, ainda que as canções digam que é para você, está mentindo. É tudo para Deus, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Mas deixa eles chamarem de licença poética, eu continuo acreditando que é tudo para Deus e para a glória de Deus. Amém. A eles quem? Aos profetas, o último verso, o último versículo dessa exposição. A eles, os profetas, que diz no verso 10, foi revelado
que era para vós e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregavam o Evangelho. Exemplo é o profeta Isaías, messiânico, profetizou algo que não era para o seu tempo. Zacarias profetizou algo que não era para o seu tempo. Amós profetizou algo que não era para o seu tempo. Ageu profetizou algo que não era para o seu tempo. Mas isso não fez com que eles parassem de profetizar. E não profetizaram iludidos, porque aqui está dizendo que eles examinaram com cuidado e viram que não era para eles, mas era para nós. E o que é que eles fizeram? Continuaram profetizando e continuaram pregando o Evangelho. Amém. E a geração de hoje? Vai no Guanabara, enche a casa, esquece do povo. A geração de hoje está preocupada consigo mesmo, está preocupada com o seu bem-estar. Pastor, e não devo? Deve. Não preciso? Precisa. Mas aquela viúva, quando o profeta Elias bate na porta dela no tempo de seca, que ele mesmo procurou, vai ficar 3 anos e meio sem chover, vai para a casa da viúva, ela diz assim: o que tu tem ali? Ela diz: olha, eu só tenho um pouco de farinha na panela e azeite na botija para comer, eu e meu filho, e depois a gente morrer. A gente vai comer um dia, no outro dia vai morrer, porque não vai ter mais de onde tirar. Aí o profeta diz: não, tu não vai fazer para teu filho não, nem para você. Tu vai pegar esse pouco de azeite, tu vai pegar esse pouco de farinha e vai fazer para mim. Olha só. Ah, Elias, hoje tu ia se dar mal, Elias. O que? Pegar o meu filho para te dar? Ela fez. E a Bíblia diz que nunca mais faltou farinha na panela e nem azeite na botija daquela viúva. Glória a Deus. O homem que ela não conhecia, nem sabia de onde via, e ela creu e obedeceu. E no dia que o seu filho morreu, meu filho morreu, Elias sobe no quarto, abraça o menino, ressuscita o menino. E ela diz assim: agora eu vejo que tu és profeta de Deus e a verdade na tua boca. Amém. Ela não só experimentou a fartura, como a ressurreição do seu filho. Uma geração egoísta e preocupada com suas próprias necessidades. Não pense em receber algo de Deus. Sabe por que não vai receber algo de Deus? Porque você já tem condições de si mesmo suprir as suas necessidades. Confie em Deus em todo o tempo. Esses profetas fizeram algo que não era para eles. Por isso que eu falei aqui a ilustração da viúva. Eles creram e profetizaram algo que não era para eles. E o verso 12 termina com algo esplêndido. Ele introduz os anjos. Até mesmo os anjos desejariam prescrutar. Aqui está examinar, mas eu gosto da tradução que diz prescrutar. Na que tiver aí é a melhor tradução. Que prescrutar é igual aquelas casas antigas que tinham aquelas chaves que dava para olhar pelo buraco da fechadura, sabe? Aquelas chaves grandes. Então ele está dizendo, não foi a atribuição dos anjos. Eles desejaram tanto conhecer, ter contato com a palavra, com aquilo que os profetas examinaram, e nem olhar pelo buraco da fechadura eles podiam. Eles desejaram prescrutar as escrituras. E você está com algo que nem os anjos pôde fazer, com a tua Bíblia aberta na mão, 66 livros aí para a glória de Deus. Adore, creia que você está protegido pelo poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Vá para casa com esta palavra de esperança e de fé no teu coração. Daqui a pouco, daqui a meia hora, 1 hora, 2 horas, 24 horas, tudo pode mudar. Mas a princípio saia daqui com a palavra de vida e esperança no teu coração, crendo no poder de Deus. Vamos orar, convido a irmã da igreja a se colocar de pé. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Gostaria de convidar
convidar o ministério para cantar a música que cantaram antes. Há um doce espírito aqui. Aqui não tem coronavírus não, irmãos. Aqui não tem Covid-19 não. Aqui tem um doce espírito e é o Espírito de Deus. Feche os seus olhos e peça a Deus pela tua família, peça pelos seus. Você que vai ter que ir para o trabalho amanhã, seu patrão ainda não te deu folga, vai ter que pegar metrô, ônibus. Ore pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus livramento pelos seus, pela tua família, pela igreja, pelo bairro, pelo Brasil, pelo mundo. Amém? Amém. Cantando ao doce Espírito aqui. Está em crise, mas a PIB da Cancela Preta está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Cremos no teu poder, que estamos guardados e protegidos pelo Senhor para uma herança incorruptível que não se altera sem mácula. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Ó Deus, que o objetivo da nossa fé seja a salvação da nossa alma, que venhamos crer firmemente no teu poder, que a tua mão poderosa está sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, repreenda todo mal, toda peste, toda calamidade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo. Ó, cremos num Deus que não dorme nem cochila. Cremos no guarda de Israel, que guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. E continuamos crendo, ó Pai, que há um doce Espírito aqui. Que há um doce Espírito aqui. Ainda que venhamos nos achar fracos, ainda que venhamos nos achar, ó Pai, debilitados, mas há um doce Espírito aqui, não nessas paredes, mas dentro de nós, o teu Espírito Santo que se move dentro de nós.
teu poder. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo, que esteja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos aqueles que são protegidos pelo poder de Deus, diz amém. Que Deus nos abençoe. Em oração silenciosa estamos despedidos.